Após perder a esposa, um fazendeiro fechado para o amor se envolve com a nova professora da região, despertando ciúmes, fofocas e um segredo do passado que pode destruir a reputação de ambos. Olá, amigo do Histórias da Época. Respire fundo. A partir de já, você vai ouvir uma história completa, daquelas que ficam no coração. E diz nos comentários de onde está ouvindo a gente, responderemos todos com imenso carinho. Fazenda Santa Rita como uma cicatriz antiga. Miguel Ferreira observava o horizonte da varanda de sua casa com os olhos semicerrados contra o sol da tarde, enquanto a fumaça do cigarro que acabara de acender desenhava espirais preguiçosas no ar parado de março. Tinha 42 anos, ombros largos marcados pelo trabalho pesado, mãos calejadas que conheciam melhor a textura da terra do que qualquer outra coisa. 3 anos haviam se passado desde que enterrara Helena, sua esposa, vítima de uma febre que nem os médicos da capital conseguiram explicar. 3 anos de silêncio na casa grande, 3 anos de refeições solitárias, 3 anos em que a vida parecia ter perdido qualquer colorido que não fosse o marrom da terra e o verde monótono dos pastos. A fazenda prosperava, isso era verdade. Miguel era um homem meticuloso, dedicado, que acordava antes do sol e dormia muito depois que as estrelas tomavam conta do céu. Seus 300 hectares de café produziam grãos de qualidade superior, disputados pelos compradores da região. Tinha gado de raça, uma pequena plantação de milho que rendia bem, empregava 17 famílias que moravam nas casas simples espalhadas pela propriedade. Era respeitado na vila de São Sebastião do Vale, cumprimentado com reverência quando aparecia aos domingos na missa, convidado para as reuniões da cooperativa agrícola, consultado sobre questões importantes, mas ninguém era convidado para dentro da casa grande. Ninguém via Miguel sorrir, ninguém o ouvia falar mais do que o estritamente necessário. E se tornara uma figura sombria, um homem que respirava e caminhava e trabalhava, mas que parecia ter deixado de viver no dia em que baixaram o caixão de Helena na terra úmida do cemitério da vila. Foi em uma manhã de abril, quando o outono começava a dourar as folhas das árvores ao redor da praça central, que Miguel ouviu pela primeira vez o nome de Laura Mendes. Estava na venda do seu Joaquim, comprando fumo e querosene, quando Dona Marieta, a esposa do vendeiro, comentou com entusiasmo exagerado: "Soube da novidade, seu Miguel? Chegou a professora nova para a escola, uma moça de fora, da capital. Dizem que é formada em pedagogia, imagina só. Bonita que nem uma santa, segundo a Zélia que a viu chegando ontem de tarde." Miguel apenas resmungou algo ininteligível, pagou suas compras e saiu. Não tinha filhos, portanto, a nova professora não lhe dizia respeito. A escola da vila funcionava em um prédio modesto de 3 salas, atendia às crianças da redondeza e Miguel nunca havia tido motivo para pisar lá. Que diferença fazia se a professora era bonita ou feia, da capital ou do interior? Mas São Sebastião do Vale era uma vila pequena, onde novidades eram raras e por isso mesmo celebradas com intensidade desproporcional. Nos dias seguintes, o nome de Laura Mendes estava em todas as bocas. A moça tinha 28 anos, vinha de uma família de classe média da cidade grande, tinha escolhido trabalhar no interior porque, segundo ela mesma explicara para Dona Terezinha, a diretora da escola, queria fazer a diferença onde realmente importava. Era magra, de estatura média, com cabelos castanhos que usava presos em um coque discreto, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar além das aparências e um sorriso que iluminava seu rosto inteiro quando conversava com as crianças. Miguel a viu pela primeira vez em um domingo, na missa das 9. Ela estava sentada 3 bancos à frente, usando um vestido azul marinho simples, mas bem cortado, com um chapéu de palha de abas pequenas.
Durante o sermão do padre Augusto, Miguel se pegou observando a nuca dela, a maneira como alguns fios de cabelo escapavam do coque e roçavam a gola do vestido. Sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. Que absurdo! Fazia anos que não reparava em mulher alguma, e não seria agora que começaria. Mas o destino, ou o acaso, ou qualquer outra força que governa os encontros entre as pessoas, tinha outros planos. 2 semanas depois, em uma tarde de ventania que ameaçava tempestade, Miguel estava voltando da vila em sua caminhonete quando viu uma figura feminina caminhando pela estrada, carregando uma pasta de couro e lutando contra o vento que insistia em arrancar seu chapéu. Diminuiu a velocidade e reconheceu a professora. Ela estava a pelo menos 4 quilômetros da vila, na direção da fazenda dos Andrade, onde ficava a escola rural, que ela também atendia 2 vezes por semana. Miguel parou o veículo ao lado dela. Laura se virou surpresa e ele viu que seu rosto estava corado pelo esforço da caminhada. "Está indo longe a pé assim?" perguntou ele sem rodeios. "Para a escola dos Andrade", respondeu ela, afastando da testa um cacho de cabelo que o vento insistia em jogar sobre seus olhos. "O cavalo que eu uso está manco, então resolvi ir caminhando. Ainda faltam mais de 3 quilômetros e vai chover." Como se confirmasse suas palavras, um trovão ribombou à distância. Laura olhou para o céu, depois para Miguel, hesitante. "Entre", disse ele, abrindo a porta do passageiro por dentro. "Não vou deixar a professora da vila pegar uma pneumonia na minha estrada." Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Subiu na caminhonete com a agilidade de quem estava acostumada a lidar com situações práticas, acomodou a pasta no colo e murmurou um "obrigada" discreto. Rodaram em silêncio por alguns minutos. Miguel mantinha os olhos fixos na estrada esburacada, concentrado em desviar dos buracos maiores. Laura olhava a paisagem pela janela. Os pastos verdes pontilhados de gado, as cercas de arame farpado, o horizonte recortado pelas serras azuladas ao longe. "O senhor é o Miguel Ferreira, não é?" perguntou ela finalmente. "Dono da fazenda Santa Rita?" "Sou." "Já ouvi falar muito do senhor na vila." Miguel fez uma careta. "Aposto que sim. O pessoal daqui adora uma fofoca." Para sua surpresa, Laura riu. Um som claro e genuíno que parecia completamente deslocado na cabine silenciosa da caminhonete. "Não foi fofoca, não. Falaram bem. Disseram que o senhor é um homem justo, que trata bem os empregados, que a palavra do senhor vale mais que contrato assinado." Miguel não soube o que responder. Não estava acostumado a elogios, muito menos vindos de estranhos. Limitou-se a um grunhido que tanto podia significar concordância quanto desconforto. "E a senhora?" perguntou ele depois de uma pausa. "Por que uma moça da capital vem dar aula em um lugar esquecido como este?" "São Sebastião do Vale não é esquecido", respondeu Laura com convicção. "É apenas pequeno, e as crianças daqui merecem uma educação tão boa quanto as da cidade grande. Talvez até melhor, porque aqui ainda se aprende o valor do trabalho honesto e da palavra dada." Miguel a olhou de soslaio, intrigado. Ela falava com sinceridade, sem aquela afetação que ele tanto desprezava em certas pessoas da cidade. Havia determinação em seus olhos cor-de-mel, uma firmeza que contrastava com a delicadeza de seus traços. Quando chegaram à escola dos Andrade, um prédio pequeno de madeira pintada de branco, com 2 salas de aula, a chuva começava a cair em gotas pesadas. Laura desceu rapidamente, agradeceu de novo, e Miguel a viu correr até a varanda da escola antes de dar meia volta e voltar para sua fazenda. Deveria ter esquecido o episódio. Era apenas uma gentileza banal, o tipo de coisa que qualquer pessoa faria. Mas naquela noite, enquanto jantava sozinho na mesa grande da sala de jantar, Miguel se pegou pensando no riso de Laura, na convicção com que ela falava sobre educação, na maneira como seus olhos brilhavam quando mencionava as crianças.
Sacudiu a cabeça, irritado. Que bobagem! Ele era um viúvo enlutado, amargurado pelo destino, sem espaço em sua vida para esse tipo de pensamento. Terminou de comer, foi para o escritório revisar as contas da fazenda e forçou sua mente a se concentrar em números e plantações. Mas o destino, como já foi dito, tinha outros planos. Nos meses seguintes, Miguel e Laura começaram a se encontrar com frequência surpreendente para uma vila onde seus caminhos, teoricamente, não deveriam se cruzar. Ele a via na missa aos domingos, sempre sentada no mesmo banco, sempre com aquela postura ereta e atenta. Encontrava-a ocasionalmente na venda do seu Joaquim, comprando material escolar para os alunos com seu próprio dinheiro quando o orçamento da escola não era suficiente. Uma vez a viu na feira, negociando com paciência infinita o preço de cadernos e lápis, conseguindo descontos impressionantes com sua combinação de gentileza e determinação. E havia as vezes em que a encontrava na estrada, sempre caminhando com sua pasta de couro, sempre decidida a chegar aonde precisava chegar, não importava a distância. Miguel começou a fazer aquele caminho com mais frequência, sempre encontrando uma desculpa. Precisava verificar a cerca do Pasto Sul, ou tinha que falar com o caseiro dos Andrade, ou estava indo à vila comprar alguma coisa. E sempre oferecia carona a Laura. Ela aceitava com aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro, acomodava a pasta no colo e conversavam. Ou melhor, Laura conversava sobre seus alunos, sobre as dificuldades da escola, sobre seus planos para melhorar o ensino na região. Miguel ouvia, contribuindo ocasionalmente com monossílabos ou comentários breves, mas ouvia de verdade, com uma atenção que ele mesmo não se lembrava de dedicar a nada que não fosse trabalho há muito tempo. Foi Laura quem notou primeiro que algo estava mudando. Começou a reparar que Miguel surgia naquela estrada com frequência estatisticamente improvável. Notou que ele, tão econômico com palavras, começava a fazer perguntas sobre de onde ela vinha, o que a havia trazido ali, o que pensava sobre a vila e seus habitantes, e notou, com um misto de surpresa e algo que não ousava nomear, que o olhar dele sobre ela tinha uma intensidade que ia além da mera cortesia. Dona Marieta foi a primeira a comentar. Uma tarde, quando Laura estava comprando fita para as tranças das meninas na festa junina da escola, a vendeira comentou com um sorriso cheio de insinuações. "Anda pegando muita carona com o seu Miguel, hein, professora?" Laura sentiu o rosto esquentar. "Ele é gentil em me oferecer quando me vê na estrada. Seria descortesia recusar." "Gentil?" Dona Marieta riu. "O seu Miguel nunca foi de gentilezas com ninguém, muito menos com mulher. Desde que a dona Helena se foi, aquele homem virou uma pedra. Mas com a senhora, bem, dizem que até sorriso já viram nele." "As pessoas falam demais nesta vila", respondeu Laura, talvez com mais aspereza do que pretendia. Mas a semente da dúvida, ou seria melhor dizer, da esperança, estava plantada. Laura começou a prestar mais atenção nos encontros com Miguel. Na maneira como ele sempre lembrava de pequenos detalhes que ela mencionava, que determinado aluno estava com dificuldade em matemática, que precisava de mais livros para a biblioteca da escola, que sonhava em organizar uma horta com as crianças. Na forma como seus olhos, tão duros e distantes quando olhavam para os outros, pareciam suavizar quando pousavam nela, o verão chegou com seu calor implacável, transformando as estradas em rios de poeira. Foi em janeiro, no auge do calor, que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Laura havia organizado um passeio educativo com os alunos mais velhos até o córrego que cortava a propriedade dos Andrade. A ideia era ensinar sobre ecossistemas locais, sobre a importância da preservação da mata ciliar. Tudo corria bem, até que Pedrinho, um menino de 10 anos especialmente aventureiro, decidiu que sabia nadar melhor do que realmente sabia e se afastou demais,
sendo levado pela correnteza que, embora não fosse forte, era suficiente para assustá-lo. Laura não hesitou. Entrou na água totalmente vestida e conseguiu alcançar o menino, trazendo-o de volta para a margem. Mas no processo, escorregou nas pedras do fundo e bateu o joelho com força, abrindo um corte considerável. As crianças, assustadas, foram buscar ajuda. E a ajuda veio na forma de Miguel Ferreira, que por puro acaso estava verificando uma cerca próxima quando ouviu a comoção. Ele a encontrou sentada na margem, com o vestido encharcado colado ao corpo, o cabelo desfeito caindo pelos ombros, o joelho sangrando, mas com Pedrinho são e salvo ao seu lado, enrolado em sua própria blusa. O coração de Miguel, aquele órgão que ele acreditava ter se tornado pura mecânica nos últimos anos, pareceu pular dentro do peito. "O que aconteceu?" perguntou, já se ajoelhando ao lado dela. "Nada grave", respondeu Laura, tentando sorrir apesar da dor evidente. "Pedrinho apenas esqueceu que correnteza e natação não combinam bem." Miguel examinou o joelho dela com delicadeza surpreendente para mãos tão grandes e calejadas. O corte era fundo, precisaria de pontos. "Isso precisa de médico", disse ele. "Eu sei, posso ir até a vila depois que... Não seja tola." Ele a interrompeu, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia algo em sua voz que não era apenas gentileza pragmática. Era preocupação genuína, quase medo. "Você mal consegue ficar em pé. Vou levá-la agora." Ela deveria ter protestado. Deveria ter insistido que podia caminhar. Mas havia algo na forma como ele assegurava, com firmeza, mas também com cuidado, como se ela fosse ao mesmo tempo forte o suficiente para não quebrar e preciosa o suficiente para merecer todo o cuidado, que a fez apenas apoiar a cabeça contra o ombro dele e deixar-se levar. "Quer um café?" ofereceu Laura, começando a se levantar. "Você não vai fazer nada", ordenou Miguel, e havia algo tão protetor em sua voz que Laura obedeceu sem questionar. "Onde fica o café?" Ela o instruiu divertida, observando aquele homem grande e desajeitado tentar navegar a cozinha minúscula, acendendo o fogão a lenha, procurando as xícaras. Quando finalmente conseguiu fazer o café, forte demais, mas bebível, sentou-se na cadeira em frente a ela, com a xícara nas mãos, olhando para qualquer lugar menos para Laura. O silêncio se estendeu, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que estão começando a compreender que há algo não dito entre elas. Algo que cresce e ganha forma, mesmo sem palavras. Laura viu naqueles olhos escuros não apenas o viúvo amargo e fechado que todos descreviam, mas também o homem que ele havia sido antes da perda, e o homem que talvez pudesse voltar a ser. Miguel viu naqueles olhos cor-de-mel não apenas a professora dedicada da vila, mas uma mulher de coragem e convicção, uma mulher que tinha invadido suas defesas cuidadosamente construídas sem que ele sequer percebesse. "Miguel", começou ela, mas não sabia como continuar. Ele se levantou abruptamente, como se tivesse sido queimado. "Preciso ir à fazenda. Tem muito trabalho." E saiu, deixando Laura sozinha com seu café pela metade e um turbilhão de emoções que ela não sabia nomear. Mas algo havia mudado naquele momento, e ambos sabiam disso. Nas semanas seguintes, Miguel lutou contra si mesmo. Dizia para si mesmo que era um absurdo, que ele era viúvo havia apenas 3 anos, que a memória de Helena merecia mais respeito, que Laura era jovem demais, culta demais, merecia alguém melhor do que um fazendeiro rude e enlutado. Dizia tudo isso para si mesmo durante o dia, enquanto trabalhava até a exaustão, tentando esquecer o rosto dela. Mas à noite, sozinho na casa grande e silenciosa, não conseguia enganar a si mesmo. Pensava na risada de Laura, na convicção com que falava sobre educar as crianças, na coragem que mostrara ao entrar naquela água para salvar Pedrinho.
Pensava em como ela fazia a luz do sol parecer mais clara, como sua presença trazia vida a espaços mortos. E pensava, com uma mistura de culpa e esperança que o dilacerava, que pela primeira vez em 3 anos sentia vontade de acordar de manhã por algo além da obrigação. Laura, por sua vez, também travava sua própria batalha. Viera para São Sebastião do Vale em busca de propósito, de uma maneira de fazer diferença no mundo. Não estava em seus planos se apaixonar, e era isso o que estava acontecendo. Ela tinha que admitir pelo menos para si mesma. Estava se apaixonando por um homem que parecia determinado a carregar sua dor como uma armadura, que se recusava a permitir que qualquer felicidade entrasse em sua vida. Mas havia momentos em que ele olhava para ela e Laura via além da armadura. Via um homem bom, um homem que tratava seus empregados com justiça e dignidade, que era respeitado não por medo, mas por mérito, que tinha capacidade para ternura mesmo quando tentava escondê-la. Via um homem que merecia ser feliz de novo, mesmo que ele próprio não acreditasse nisso. As fofocas na vila se intensificaram. Dona Marieta comentava para quem quisesse ouvir que tinha visto os dois conversando na porta da escola, e pelo jeito que olhavam um para o outro, coisa boa não ia dar. Dona Zélia, eternamente preocupada com a moral alheia, expressava sua preocupação com o fato de uma moça solteira ficar recebendo carona de um viúvo, que diriam as pessoas. Até o padre Augusto mencionou discretamente para Miguel, após a missa, que prudência e respeito pelas aparências eram virtudes importantes em uma comunidade pequena. Miguel ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão fechada que ninguém conseguia decifrar, e não respondeu nada. Mas por dentro fervia de raiva contra a hipocrisia da vila, contra as pessoas que não tinham nada melhor para fazer do que julgar e fofocar. Fervia de frustração consigo mesmo, porque sabia que enquanto não tivesse coragem de enfrentar seus próprios demônios, não poderia oferecer nada a Laura, além de mais fofocas e escândalo. O outono voltou, completando 1 ano desde a chegada de Laura à vila. A escola organizou uma festa para comemorar, e toda a comunidade foi convidada. Laura havia trabalhado por semanas preparando uma apresentação com os alunos. Poesias, músicas, uma pequena peça sobre a história da região. Seria à tarde, no pátio da escola, com mesas de doces feitos pelas mães dos alunos e café para todos. Miguel não ia a eventos sociais desde a morte de Helena. Evitava multidões, conversas triviais, a alegria alheia que só evidenciava sua própria solidão. Mas quando o convite chegou, entregue pessoalmente por Laura, que foi até sua fazenda com a desculpa de pedir uma doação de café para a festa, ele se viu, dizendo que sim, estaria lá. Sério? Perguntou ela, e havia tanta esperança genuína em sua voz que Miguel sentiu algo se apertar em seu peito. Sério, confirmou ele. Mas não me faça me arrepender. Ela riu. Aquele riso claro que ele tinha aprendido a antecipar como um viciado antecipa sua dose. Prometo que vai valer a pena. No dia da festa, Miguel se arrumou com cuidado que não demonstrava há anos. Fez a barba, cortou o cabelo, vestiu a camisa boa que ficara guardada no armário desde o funeral de Helena. Quando se olhou no espelho, viu não o viúvo amargo que tinha se acostumado a enxergar, mas um vislumbre do homem que costumava ser, ainda marcado pela perda, sim, mas talvez pronto para considerar que a vida poderia oferecer algo além de trabalho e memórias dolorosas. A escola estava transformada. Bandeiras coloridas enfeitavam o pátio. Mesas cobertas com toalhas de crochê sustentavam bandejas de doces e bolos. Cadeiras emprestadas de várias casas formavam fileiras em frente a um pequeno palco improvisado. As crianças corriam de um lado para outro com as roupas de festa, os cabelos penteados com capricho, os rostos brilhando de entusiasmo. E lá estava Laura, no meio de tudo,
organizando, tranquilizando uma criança nervosa, ajustando o figurino de outra, sorrindo e irradiando uma alegria tão genuína que parecia impossível que alguém pudesse olhar para ela e não se sentir um pouco mais feliz. Quando ela viu Miguel chegando, seu rosto inteiro se iluminou. Deixou o que estava fazendo e veio até ele, com as bochechas coradas e os olhos brilhando. "Você veio", disse ela, e havia tanto em sua voz, alegria, surpresa, gratidão e algo mais que nenhum dos dois ousava nomear. "Disse que viria", respondeu ele simplesmente. A apresentação foi encantadora. As crianças recitaram poesias com vozes trêmulas, mas cheias de orgulho. Cantaram canções que Laura havia ensinado, encenaram a pequena peça com um entusiasmo que compensava largamente qualquer falta de sofisticação. Miguel, sentado em uma cadeira nos fundos, viu tudo com atenção crescente. Viu o trabalho de Laura refletido em cada palavra bem pronunciada, cada movimento coordenado, cada sorriso confiante das crianças. Viu quantas horas de paciência, quantas doses de encorajamento, quanto amor genuíno tinha sido investido naquele pequeno espetáculo. E sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Não orgulho de si mesmo, mas orgulho de conhecer alguém capaz de tanta dedicação, tanto cuidado, tanta generosidade. Quando a apresentação terminou e os aplausos ecoaram pelo pátio, Miguel viu Laura discretamente limpar uma lágrima do canto do olho. Ele se levantou, atravessou a pequena multidão que agora se dirigia às mesas de doces e parou ao lado dela. "Foi lindo", disse ele, baixo, apenas para ela ouvir. "Eles são especiais", respondeu Laura, ainda olhando para as crianças que agora corriam livres, a tensão da apresentação finalmente liberada. Cada um deles só precisavam de alguém que acreditasse neles. "Como você", disse Miguel. Laura se virou para olhá-lo e havia algo tão intenso em seus olhos que Miguel sentiu todo o seu cuidadoso controle começar a desmoronar. "Laura, eu..." começou ele, mas foi interrompido pela voz estridente de Dona Zélia. Professora Laura, o bolo de fubá da Conceição está acabando. Precisa trazer mais da cozinha." O momento se quebrou. Laura piscou como se despertando de um transe e assentiu. "Já vou." Mas antes de se afastar, tocou de leve o braço de Miguel. "Fica para o café, por favor." Ele acenou com a cabeça, incapaz de confiar em sua voz. A festa continuou pela tarde, com conversas animadas, crianças correndo, adultos trocando notícias e fofocas. Miguel ficou, principalmente porque tinha prometido, mas também porque cada vez que procurava Laura com os olhos e a encontrava, servindo café, conversando com os pais dos alunos, rindo de alguma travessura infantil, sentia uma satisfação quieta, apenas em estar no mesmo espaço que ela. Foi quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, que aconteceu o incidente. Martinho Costa, um fazendeiro de terras vizinhas às de Miguel, homem de meia idade conhecido por suas opiniões fortes e seu temperamento difícil, tinha bebido mais cachaça do que devia. Aproximou-se de Laura com passos cambaleantes e um sorriso que Miguel reconheceu imediatamente como impróprio. "Professora", arrastou Martinho, ficando perto demais dela. "Uma moça bonita e educada como a senhora. Que desperdício ficar solteira nessa vila. Devia deixar eu te apresentar uns amigos meus da capital. Ou melhor..." E aqui sua mão se estendeu como se fosse tocar o braço de Laura. "Devia considerar alguém que já te conhece e te aprecia." Laura recuou, o desconforto claro em seu rosto. "Senhor Martinho, acho melhor o senhor ir para casa descansar." "Descansar?" Martinho riu, um som desagradável. "O que eu preciso é de uma mulher que..." Não terminou a frase. Miguel havia cruzado o pátio em 3 passadas longas e agora estava entre Laura e Martinho, com uma expressão no rosto que fez o bêbado dar 2 passos para trás. "Acho", disse Miguel, com uma voz baixa e perigosa que poucos em São Sebastião do Vale conheciam, "que a professora já pediu para você ir embora. Sugiro que obedeça."
Martinho piscou, o álcool tornando seu raciocínio lento. Depois, um sorriso maldoso se espalhou por seu rosto. Ah, entendo agora. O viúvo resolveu voltar à vida, é? E logo com a professorinha da capital. Que conveniente. Cuidado, alertou Miguel, dando um passo à frente. Mas Martinho, embriagado e inconsequente, não sabia quando parar. A vila toda já comenta, sabe? O enlutado e a solteirona. Bonito de ver, realmente. Quanto tempo depois de enterrar a pobre Helena, você esperou antes de... Não terminou, porque o punho de Miguel o acertou em cheio no queixo, derrubando-o no chão de terra batida. O silêncio caiu sobre o pátio como uma mortalha. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças se viraram. Miguel olhou ao redor, viu as expressões chocadas, os olhos arregalados, e sentiu uma onda de raiva tão intensa que o fez tremer. Alguém mais, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Quer fazer comentários sobre minha vida? Sobre a vida da professora Laura? Ninguém respondeu. Martinho gemeu no chão, segurando o queixo. Miguel se virou para Laura. Ela estava pálida, com as mãos apertadas uma contra a outra, e nos olhos dele viu não gratidão, mas algo perigosamente próximo de medo, não dele, mas do que aquilo significaria para sua reputação. E foi naquele momento, vendo a preocupação em seu rosto, que Miguel tomou a decisão que mudaria tudo. Senhor Martinho tem razão em uma coisa, disse ele ainda em voz alta, ainda olhando para Laura. A vila toda comenta, então vamos dar a eles algo real para comentar. E então, diante de toda a comunidade de São Sebastião do Vale, diante de Dona Marieta e Dona Zélia, e do Padre Augusto e de todos os pais e mães e crianças que haviam vindo para a festa, Miguel Ferreira se ajoelhou na terra do pátio da escola. Laura Mendes, disse ele, e sua voz, normalmente tão contida, tremia com uma emoção que ele não tentava mais esconder. Você chegou nesta vila há 1 ano e mudou tudo. Mudou as crianças que ensina, mudou esta comunidade e mudou a mim. Laura levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque. Passei 3 anos achando que tinha morrido junto com Helena, continuou Miguel. 3 anos apenas existindo, trabalhando, cumprindo obrigações. Então você apareceu com sua determinação e sua risada e sua maneira de fazer tudo parecer possível. E eu percebi que ainda estava vivo, que ainda podia sentir, que ainda podia amar. Um murmúrio correu pela multidão. Laura estava chorando agora, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Não tenho anel para te oferecer agora, disse Miguel. Não preparei discurso bonito. Só tenho eu mesmo. Um homem que carrega cicatrizes, que não é perfeito, que às vezes é rude demais e fechado demais. Mas sou um homem que te ama, Laura, que quer acordar todo dia e te fazer feliz, que quer construir uma vida contigo, se você me aceitar. Ele fez uma pausa, engoliu em seco, e então fez a pergunta que aterrorizava e esperançava em medidas iguais. Você aceita se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. Laura olhou para Miguel ajoelhado à sua frente, para a multidão de rostos chocados ao redor, para o céu que escurecia com a chegada da noite. E então sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro, aquele sorriso que Miguel tinha aprendido a amar. Levanta, disse ela suavemente. Miguel sentiu o coração afundar. Ela ia recusar, era claro. Ele tinha estragado tudo, tinha sido precipitado, tinha... Levanta, repetiu Laura, estendendo a mão para ele. Não vou aceitar um pedido de casamento de um homem ajoelhado na terra como se estivesse me implorando. Nós somos iguais, Miguel Ferreira, parceiros. Confuso, esperançoso, Miguel aceitou a mão dela e se levantou. Laura segurou ambas as mãos dele entre as suas, olhou diretamente em seus olhos e disse alto e claro, para que todos ouvissem: sim, 1000 vezes sim. Eu aceito me casar contigo.
E então, diante de toda a comunidade escandalizada e fascinada de São Sebastião do Vale, Laura puxou Miguel pela gola da camisa e o beijou. Foi um beijo que falava de promessas e esperança, de coragem e novos começos. Foi um beijo que disse que o passado, por mais doloroso que fosse, não precisava determinar o futuro. Foi um beijo que transformou dois solitários em um casal, duas histórias individuais em uma história compartilhada. Quando finalmente se separaram, houve um momento de silêncio atordoado. Então alguém, mais tarde ninguém conseguiria concordar se foi Dona Terezinha ou um dos pais dos alunos, começou a aplaudir. Outros se juntaram, até que todo o pátio ecoava com palmas e vivas. Bem, não todo o pátio. Dona Zélia tinha uma expressão que sugeria que havia acabado de comer um limão azedo. Martinho Costa tinha se arrastado para longe, derrotado e envergonhado. E algumas poucas almas conservadoras murmuravam sobre indecência e falta de respeito pelo luto. Mas a maioria, a grande maioria, sorria. Porque há algo universal e irresistível em uma história de amor. Especialmente uma que envolve um homem que todos pensavam estar perdido para sempre, encontrando seu caminho de volta à vida. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Miguel, descobrindo que tinha tomado a decisão correta, mergulhou de cabeça nos preparativos do casamento com uma energia que surpreendeu todos que o conheciam. Reformou a casa grande, abrindo janelas que ficaram fechadas por 3 anos, deixando luz e ar fresco varrerem os fantasmas da solidão. Encomendou móveis novos. Até começou a plantar um jardim, flores, pela primeira vez na fazenda Santa Rita, porque Laura havia mencionado casualmente que adorava flores. Laura continuou com suas aulas, mas agora com uma leveza adicional que as crianças notavam e adoravam. Ela e Miguel eram vistos juntos com frequência, caminhando pela vila aos domingos após a missa, jantando na casa modesta dela, sentados na varanda da fazenda, observando o pôr do sol. As fofocas continuavam, é claro, mas agora tinham um tom diferente, mais de fascínio do que de escândalo, mais de especulação romântica do que de julgamento moral. Foi 3 semanas após o pedido que o segredo do passado emergiu. Miguel estava na venda do seu Joaquim comprando pregos quando ouviu vozes elevadas vindo dos fundos. Reconheceu uma delas como a de Josias, um homem que trabalhara brevemente em sua fazenda anos atrás, antes de se mudar para a capital. Não tinha visto Josias desde então e ficou surpreso ao ouvi-lo ali. "Estou dizendo que a conheço", insistia Josias. "É ela, tenho certeza." "Mas como pode ter certeza?" perguntava a voz de Dona Marieta. "Foi há tanto tempo." Miguel deu a volta e encontrou um pequeno grupo reunido. Josias, Dona Marieta, seu Joaquim e mais 2 ou 3 pessoas. Todos se calaram quando o viram. "Miguel!" Josias se adiantou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Quanto tempo! Soube que vai se casar com a professora nova. Meus parabéns." "Obrigado", respondeu Miguel, cauteloso. Havia algo no tom de Josias que o deixava desconfortável. "É uma coincidência engraçada", continuou Josias, agora com um brilho desagradável no olhar. "Porque veja você, eu também conheço a professora Laura, ou melhor, conhecia, lá da capital." O coração de Miguel começou a bater mais rápido. "É mesmo?" "É, sim. Ela trabalhava em uma escola particular de elite. Muito chique, muito cara, só que aconteceu um escândalo." Josias fez uma pausa dramática. "Ela teve um caso com o pai de um dos alunos, um homem casado. Quando a esposa descobriu, fez um escarcéu dos diabos. A escola demitiu a professora Laura, é claro. Não podiam ter alguém de moral duvidosa dando aula para as crianças da alta sociedade." O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para cortar com faca. Todos olhavam para Miguel, esperando sua reação. "E você tem certeza disso?" perguntou Miguel, com uma calma que não sentia. "Absoluta", respondeu Josias.
Até guardei um recorte de jornal na época. A esposa do homem era alguém importante. Fez questão que o caso fosse noticiado. Para arruinar a reputação da professora, entende? Posso até buscar o recorte, se quiser. Não, disse Miguel. Não precisa. Virou-se e saiu da venda, ignorando os chamados atrás dele. Sua mente estava em turbilhão. Teria Laura mentido para ele? Teria vindo para São Sebastião do Vale, fugindo de um escândalo, não por vocação genuína como ele pensara. Toda a história dela, todo o amor que ele pensara que estavam construindo, tudo era mentira? Sem pensar conscientemente sobre o que fazia, Miguel guiou sua caminhonete para a escola. Era meio da tarde, as aulas ainda estavam em andamento. Estacionou do lado de fora e esperou, com as mãos apertadas no volante, tentando controlar o turbilhão de emoções que o consumia. Quando o sino da escola finalmente tocou e as crianças começaram a sair correndo, Laura apareceu na porta. Ela o viu imediatamente e seu rosto se iluminou com aquele sorriso que costumava derreter as defesas dele. Mas desta vez, Miguel não sorriu de volta. Laura se aproximou e o sorriso morreu em seus lábios quando viu a expressão dele. Miguel, o que aconteceu? Precisamos conversar, disse ele com uma voz que soava distante até para seus próprios ouvidos. Agora. Ela empalideceu, mas assentiu. Vamos para minha casa. O curto trajeto até a casinha de Laura foi feito em silêncio. Uma vez dentro, Miguel se virou para ela e disse simplesmente: Josias está na vila. Você se lembra dele? Viu o sangue drenar completamente do rosto de Laura. Viu suas mãos começarem a tremer. E soube, com uma certeza que doía mais do que qualquer dor física, que a história era verdadeira. Então é verdade, disse ele, e não era uma pergunta. Laura fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas, mas também de determinação. Sim, disse ela, é verdade, mas não é toda a verdade. Me conta então, disse Miguel sentando-se pesadamente em uma cadeira. Me conta toda a verdade. Laura respirou fundo e começou. Eu trabalhava no Colégio Santa Cecília, em São Paulo. Uma escola de elite, como Josias disse. Eu amava meu trabalho, amava ensinar. Então chegou um novo aluno, Marcelo, de 8 anos, um menino brilhante, mas com dificuldades de concentração. Comecei a trabalhar com ele individualmente depois das aulas. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que começavam a cair. O pai dele, Roberto Almeida, começou a aparecer para buscar o filho. Era atencioso, educado, parecia genuinamente preocupado com a educação do menino. Começamos a conversar. Ele me contou que o casamento dele estava destruído, que ele e a esposa viviam como estranhos na mesma casa, que só continuavam juntos pelo filho. Miguel sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Eu fui uma idiota, continuou Laura com a voz quebrada. Acreditei nele. Quando ele disse que estava se separando, quando começou a me convidar para jantar, eu deixei acontecer. Foi breve, Miguel. Apenas 2 meses, mas então eu descobri a verdade. Que verdade? Que ele tinha mentido sobre tudo. O casamento não estava destruído. Ele não estava se separando. A esposa dele, Beatriz, estava grávida do 2º filho. Ele tinha me usado, me enganado completamente. Laura se sentou na borda da cama, abraçando a si mesma. Quando descobri, terminei imediatamente. Disse que tinha sido um erro terrível, que não podia continuar. Roberto ficou furioso. Disse que eu tinha o seduzido, que eu era uma aproveitadora. Então ele contou para Beatriz. Mas contou uma versão onde eu era a vilã, a professora que tinha seduzido o pai inocente de um aluno. E ela acreditou, disse Miguel. Ela queria acreditar, corrigiu Laura. Era mais fácil acreditar que o marido tinha sido vítima do que aceitar que ele tinha traído ela deliberadamente. Então ela fez exatamente o que Josias disse. Transformou em escândalo público.
Falou com jornais, processou a escola, exigiu minha demissão e conseguiu tudo isso. Laura olhou diretamente para Miguel, com os olhos vermelhos, mas a cabeça erguida. Eu perdi meu emprego, perdi minha reputação. Não conseguia arrumar trabalho em nenhuma escola em São Paulo. Meu nome estava arruinado, então vim para cá, para o interior, porque era o único lugar onde talvez ninguém conhecesse minha história. Vim porque ainda acreditava que podia ensinar, que podia fazer diferença, mesmo que tivesse cometido um erro terrível. Ela respirou fundo. Deveria ter te contado. Eu sei. Cada dia que passava eu pensava em contar, mas tinha medo. Medo de que você me olhasse do jeito que está olhando agora. Medo de perder a única coisa boa que aconteceu na minha vida desde aquele desastre. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo, processando, sentindo, tentando separar raiva de decepção, mágoa de compreensão. Você mentiu para mim, disse ele finalmente. Menti por omissão, concordou Laura, e me arrependo profundamente disso. Como posso confiar em você agora? Laura soluçou, mas quando falou, sua voz era firme. Não sei se pode, não sei se mereço sua confiança. Cometi um erro terrível, Miguel. Confiei na pessoa errada, deixei meu coração nublar meu julgamento. Mas aprendi com isso. Aprendi que ações têm consequências, que confiança é preciosa, que honestidade é fundamental. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos. Eu te amo, Miguel. Isso não é mentira. Meu trabalho aqui, minha dedicação às crianças, meus sentimentos por você, tudo isso é real. Tão real quanto o erro que cometi no passado. Não posso mudar o que fiz. Só posso te prometer que sou uma pessoa diferente agora. Mais sábia, mais cuidadosa, mais consciente do valor da verdade. Miguel olhou para as mãos dela segurando as suas. Mãos pequenas, delicadas, mas que ele sabia serem fortes. Mãos que tinham salvado Pedrinho da água, que tinham ensinado dezenas de crianças a ler e escrever, que tinham tocado seu rosto com ternura. E então pensou em Helena, Helena que ele amara profundamente, Helena que tinha morrido e o deixado com um vazio tão grande que ele pensara nunca conseguir preencher. Ele puxou Laura para mais perto, fazendo-a sentar-se ao seu lado. Se vamos construir um futuro juntos, precisa ser baseado em honestidade, sem mais segredos, sem mais omissões. Você me conta tudo, eu te conto tudo. Concordamos? Concordo, sussurrou Laura. Prometo, sem mais segredos. E quanto à vila? Miguel hesitou. Josias vai espalhar essa história. Você sabe disso. As fofocas vão recomeçar piores do que antes. Eu sei, disse Laura limpando os olhos. E entenderia se você quisesse, se preferisse cancelar. Cancelar? Miguel a interrompeu, e pela primeira vez desde que chegara, havia um toque de calor em sua voz. Acha mesmo que sou tão covarde assim? Que me importo mais com o que a vila pensa do que com meus próprios sentimentos? Ele tocou o rosto dela com ternura. Laura Mendes, você cometeu um erro. Foi enganada por um homem sem caráter e pagou um preço desproporcional por isso. Mas isso não define quem você é, não define o trabalho incrível que faz aqui, não define sua bondade, sua dedicação, seu amor pelas crianças e certamente não define meus sentimentos por você, Miguel. Ainda quero me casar com você, disse ele firmemente. Mas vamos fazer isso da maneira certa. Vamos esperar um tempo decente. Vamos deixar as fofocas morrerem naturalmente. E quando casarmos, será porque escolhemos isso, não por pressão ou escândalo ou qualquer outra razão além de amor. Laura o abraçou então, com tanta força que Miguel sentiu as costelas protestarem. Ele a abraçou de volta, sentindo a tensão drenar de ambos, substituída por algo mais profundo e verdadeiro do que qualquer paixão inicial. Compromisso, compreensão, aceitação. Mas como Miguel previra, Josias espalhou a história. Em uma semana, toda São Sebastião do Vale sabia do escândalo passado da professora.
As fofocas foram intensas e, em muitos casos, cruéis. Dona Zélia liderou um pequeno grupo de mães que tentou fazer uma petição para demitir Laura da escola. Alguns pais proibiram seus filhos de ficarem sozinhos com ela, como se um erro de julgamento romântico a transformasse em algum tipo de perigo para crianças. Mas algo surpreendente aconteceu. As crianças cujas opiniões raramente são solicitadas, mas que frequentemente veem as coisas com mais clareza do que os adultos, se rebelaram. Lideradas por Pedrinho, o menino que Laura salvara do córrego, elas se recusaram a abandonar sua professora. Quando alguns pais tentaram transferir seus filhos para a escola da cidade vizinha, as crianças choraram e protestaram tão veementemente que a maioria dos pais cedeu. Então houve o domingo em que o padre Augusto, que havia observado toda a situação com preocupação crescente, decidiu usar seu sermão para abordar diretamente o assunto. Cristo, disse ele de seu púlpito, olhando diretamente para Dona Zélia e seus aliados, passou a maior parte de seu ministério na companhia de pecadores, não dos virtuosos, não dos que já se consideravam salvos, mas daqueles que haviam errado e buscavam redenção. Dona Terezinha, a diretora da escola, que sempre apoiara Laura, mas em silêncio, foi a primeira a agir. Ela caminhou até onde Laura estava sentada, Miguel ao seu lado, como sempre, e disse alto o suficiente para todos ouvirem: Professora Laura, em nome da escola e de todas as crianças cujas vidas você tocou, quero que saiba que a apoiamos completamente. Seu passado é seu passado. O que importa é o presente e o futuro que está construindo aqui conosco. Outros se seguiram. Pais de alunos, membros da comunidade, até alguns que tinham participado das fofocas mais venenosas vieram pedir desculpas, envergonhados por sua falta de caridade. Não todos, é claro. Dona Zélia saiu da igreja com a cabeça erguida, recusando-se a admitir que estava errada. Josias, tendo causado todo o tumulto, deixou a vila discretamente uma semana depois. E sempre haveria alguns que olhariam para Laura com desaprovação mal disfarçada. Mas a maioria, a grande maioria, escolheu o perdão sobre o julgamento, a compaixão sobre a condenação. Miguel e Laura esperaram 6 meses antes de marcar o casamento. 6 meses durante os quais as feridas lentamente sararam, as fofocas gradualmente diminuíram, e sua relação se aprofundou de maneiras que não teriam sido possíveis sem a provação que enfrentaram. Durante esses meses, Miguel se abriu para Laura de maneiras que nunca imaginara possíveis. Falou sobre Helena, não apenas sua morte, mas sua vida. As coisas que ela amava, as piadas que contava, os sonhos que compartilhavam. Falou sobre sua culpa por seguir em frente, seu medo de esquecer, sua luta para reconciliar amor passado com amor presente. E Laura compartilhou suas próprias feridas. Não apenas o escândalo com Roberto, mas as cicatrizes mais profundas. O sentimento de ter sido usada, a vergonha de ter sido tão enganada, o medo de nunca mais poder confiar em seu próprio julgamento sobre as pessoas. Eles trabalharam juntos no jardim que Miguel havia começado, plantando rosas e girassóis e jasmim. Passavam noites na varanda da fazenda, Laura com a cabeça apoiada no ombro de Miguel, falando sobre tudo e nada. Ele começou a ajudá-la com projetos na escola, construindo prateleiras para a biblioteca, consertando cadeiras quebradas, doando materiais. E lentamente, com paciência e trabalho e amor, construíram algo novo e forte. Não um relacionamento baseado em paixão impulsiva ou necessidade desesperada, mas em verdadeira parceria, em respeito mútuo, em aceitação completa, falhas e tudo mais. O casamento foi marcado para uma tarde de outubro, quando a primavera começava a explodir em cores. Seria simples, na igreja da vila, com o padre Augusto oficiando, seguido de uma festa na fazenda Santa Rita, para todos que quisessem vir.
Na noite anterior ao casamento, Laura foi até o cemitério sozinha. Encontrou o túmulo de Helena sem dificuldade. Uma lápide simples de granito sob a sombra de um ipê amarelo. Ajoelhou-se na grama ao lado do túmulo e falou baixinho: "Olá, Helena. Sei que nunca nos conhecemos, mas sinto que te conheço através das histórias que Miguel conta. Ele te amou muito. Ainda ama, de certa forma. E eu nunca vou tentar apagar isso ou competir com suas memórias." Fez uma pausa, tocando a pedra fria. "Só quero que saiba que vou cuidar dele. Vou fazer tudo o que puder para fazê-lo feliz. Não da mesma forma que você fazia. Cada amor é único. Cada relacionamento é diferente. Mas vou amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha força. E espero que, de onde quer que esteja, você aprove, que fique feliz por ele ter encontrado uma razão para sorrir de novo." O vento soprou entre as folhas do ipê, fazendo-as dançar e murmurar. Laura escolheu interpretar isso como uma bênção. O dia do casamento amanheceu claro e quente, com um céu azul sem nuvens. Laura acordou na casa de Dona Terezinha, onde passara a noite, e se vestiu com cuidado. Não tinha um vestido de noiva elaborado, apenas um vestido branco simples de algodão, com bordados delicados no decote e nas mangas. Usou os cabelos soltos, caindo em ondas pelos ombros, com apenas uma coroa de flores silvestres como enfeite. Miguel a esperava no altar, usando um terno escuro que comprara especialmente para a ocasião. Seu coração disparou quando as portas da igreja se abriram e ele a viu caminhando pelo corredor sozinha, porque não tinha pai para entregá-la e porque insistira que chegava ao altar por escolha própria, não como propriedade sendo transferida. A igreja estava lotada. Todos os alunos de Laura ocupavam os primeiros bancos, com rostos lavados e roupas de domingo. Os empregados da fazenda Santa Rita estavam lá, assim como metade da vila. Até Dona Marieta chorava discretamente em seu lenço rendado. O padre Augusto conduziu a cerimônia com dignidade e calor. Quando chegou o momento dos votos, Miguel segurou as mãos de Laura e falou com uma voz que ecoou clara pela igreja: "Laura, você me ensinou que é possível viver de novo, que o coração humano tem capacidade para mais amor do que eu imaginava. Prometo te honrar, te respeitar, te apoiar em tudo que você fizer. Prometo ser honesto contigo sempre e prometo, todo dia, trabalhar para ser o homem que você merece." Laura, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, respondeu: "Miguel, você me mostrou que erros não definem quem somos, que sempre há possibilidade de recomeço, que o amor pode surgir nos lugares e momentos mais inesperados. Prometo te amar com todo o meu coração. Prometo ser sua parceira em tudo, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade. E prometo nunca dar motivo para você duvidar de mim." Laura, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, respondeu: "Miguel, você me mostrou que erros não definem quem somos, que sempre há possibilidade de recomeço, que o amor pode surgir nos lugares e momentos mais inesperados. Prometo te amar com todo o meu coração. Prometo ser sua parceira em tudo, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade. E prometo nunca dar motivo para você duvidar de mim." Quando o padre Augusto finalmente disse: "Pode beijar a noiva", Miguel puxou Laura para perto e a beijou com ternura e promessa. A igreja explodiu em aplausos e vivas. A festa na fazenda Santa Rita foi memorável. Miguel tinha preparado tudo com cuidado meticuloso. Mesas montadas sob as árvores, comida preparada por todas as mulheres da vila que quiseram contribuir, música fornecida por um conjunto de viola e sanfona que tocou até o sol se pôr. As crianças corriam livres pelos jardins que Miguel e Laura tinham plantado juntos. Os adultos conversavam e riam, bebendo vinho e comendo farto. E Miguel e Laura dançavam. Primeiro a valsa tradicional, desajeitada porque nenhum dos dois era particularmente gracioso, mas cheia de alegria genuína,
quando a noite caiu e lanternas foram acesas nas árvores, transformando o jardim em algo mágico. Miguel levou Laura até a varanda da casa grande. A mesma varanda onde ele costumava ficar sozinho, fumando e olhando para o horizonte vazio. "Bem-vinda ao seu lar", disse ele suavemente. Laura olhou ao redor. Para a casa que tinha sido de Helena, que agora seria dela, que seria deles. Podia ter sentido ciúme ou inadequação, mas ao invés disso, sentiu apenas gratidão. Gratidão por Miguel ter amado o suficiente antes para ser capaz de amar de novo. Eles aprenderam os ritmos um do outro, a tendência de Miguel de acordar antes do sol, o hábito de Laura de ler até tarde, as pequenas irritações e as pequenas alegrias que compõem uma vida compartilhada. E então, 6 meses após o casamento, Laura descobriu que estava grávida. Miguel recebeu a notícia com uma mistura complexa de emoções. Alegria, certamente, uma alegria profunda e pura, mas também medo. "Eu também", admitiu Laura, "mas vamos enfrentar esse medo juntos, como enfrentamos tudo. E Miguel, Helena não está aqui. Eu estou. Esta é nossa história, nossa criança, nosso futuro. Você não está traindo a memória dela ao ser feliz comigo." Foi a permissão que Miguel precisava ouvir, algo que ele sabia racionalmente, mas que precisava ouvir dito em voz alta. Ele puxou Laura para um abraço e, pela primeira vez, desde que ela dera a notícia, permitiu-se sentir alegria pura e descomplicada. A gravidez de Laura foi tranquila. Ela continuou ensinando até o 8º mês, apesar dos protestos preocupados de Miguel e de metade da vila. As crianças ficavam fascinadas com sua barriga crescente, fazendo perguntas inocentes e tocando com mãos pequenas e maravilhadas. Foi Pedrinho, agora com 11 anos, e ainda o mais devoto dos alunos de Laura, quem perguntou o que todos queriam saber. "Professora, quando o bebê nascer, você vai parar de dar aula?" Laura olhou ao redor da sala de aula, para todos aqueles rostos voltados para ela com preocupação, e respondeu com honestidade: "Vou precisar ficar em casa por alguns meses enquanto o bebê é pequeno, mas vou voltar sim, porque ensinar é parte de quem eu sou, e porque vocês são importantes demais para mim." As crianças aplaudiram e Laura teve que piscar para conter as lágrimas, algo que acontecia com frequência irritante desde que engravidara. O bebê nasceu em uma noite de lua cheia em maio, após um trabalho de parto longo, mas sem complicações. Era uma menina, pequena e perfeita, com os olhos escuros do pai e um tufo de cabelos castanhos como a mãe. Miguel a segurou com mãos que tremiam de emoção e medo e amor, olhando para aquele rostinho minúsculo como se fosse o maior milagre que já testemunhara. E talvez fosse... "Como vamos chamá-la?" perguntou Laura da cama, exausta, mas radiante. Miguel olhou para sua esposa, para a filha, para a vida que agora tinha, tão diferente da que imaginara, mas tão preciosa quanto. E soube exatamente qual deveria ser o nome. "Helena Laura", disse ele. "Se você concordar, Helena, em memória do passado, Laura, em celebração do presente, e assim ela carregará as duas, o amor que foi e o amor que é." A notícia do nascimento se espalhou pela vila com a velocidade característica de São Sebastião do Vale. Na manhã seguinte, a fazenda Santa Rita estava cheia de visitantes trazendo presentes, roupinhas de bebê costuradas à mão, cobertores de crochê, tigelas de comida para que Laura não precisasse cozinhar. Os alunos de Laura fizeram uma grande bandeira pintada dizendo "Bem-vinda, Helena Laura", e a penduraram na entrada da fazenda. Os meses seguintes foram uma confusão abençoada de fraldas e mamadas noturnas e primeiros sorrisos. Miguel descobriu-se um pai dedicado, embora confuso. Acordava na madrugada para ajudar Laura com a bebê, embalava Helena Laura para dormir cantando canções desafinadas que ele se lembrava de sua própria infância,
olhava para a filha como se não conseguisse acreditar que algo tão perfeito existia. Quando Helena Laura tinha 6 meses, Laura voltou a ensinar meio período. Miguel contratou Dona Maria, uma mulher gentil da vila, para ajudar com a bebê enquanto Laura estava na escola. Mas mesmo com ajuda, equilibrar maternidade, ensino e casamento era desafiador. Mas aprenderam a navegar esses momentos juntos. Miguel aprendeu a falar sobre suas memórias, em vez de sufocá-las, permitindo que coexistissem com seu amor presente. Laura aprendeu a confiar em seu próprio julgamento novamente, apoiada pela evidência constante do homem bom que escolhera e que a escolhera de volta. E as crianças cresceram ouvindo histórias sobre a avó que nunca conheceram, mas cujo nome carregavam, sobre erros e perdão e segundas chances, sobre como o amor pode surgir das cinzas da perda e do arrependimento. Se inscreva no canal e não perca mais histórias lindas que preparamos para ti.